meus prismas, sejam bem-vindos ao Prismática Tarô, seu canal de tarô e oráculos aqui no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a Raíssa e vamos começar agora a sua leitura para setembro para o coletivo de Áries. Se você tem ele no signo solar, forte no seu mapa, está lidando com alguém desse signo, vem comigo. Te aconselho a ver o vídeo sempre até o final para que a mensagem tenha início, meio e fim. E através da sua coerência, do seu discernimento e do seu filtro, você vai conseguir entender se essa leitura foi total, parcial ou nada a ver com você, tá bom? Se você quiser complementar as leituras, existem as playlists com os outros signos para lunar, ascendente, enfim, Júpiter, Marte, o que você quiser, tá bom? E aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o link do meu Instagram. Lá você tem outros conteúdos sobre tarô, espiritualidade e também agendamento de leituras particulares. A agenda de setembro se encontra aberta. Vamos lá então, vamos nos concentrar aqui para o coletivo de Áries, tá bom? Vou utilizar hoje somente o tarô e a gente vai ver aqui como que vai ser aí as energias para o seu mês de setembro, certo? Lembrando, são leituras gerais, são muitas energias e pegue para você somente o que fizer sentido, ok? Vamos lá para Áries, base da leitura, arcano maior, o mago. Vou deixar ele aqui junto com a pirita. E no fundo do deck temos também o 10 de espadas. Mais um signo, se não me engano, foi Virgem, passando por um tipo de transição. Vocês estão mais cercados de coerência, de discernimento, buscando entender algumas coisas, fazer alguns cortes. 10 de espadas fala de um período difícil que se encerra, mas que é necessário para um novo começo. Aqui pode ser que no início do mês vocês estejam ainda se recuperando, descansando um pouquinho, já sentindo a necessidade de pausar, de repousar, de repor as energias, de falar menos, porque tem como se fosse aqui uma limpeza no campo mental, no campo intuitivo, no campo comunicativo do ariano, finalizando um período muito difícil. E esse período foi tão puxado, Áries, e a gente vem falando isso nas leituras anteriores, que agora a mente cansa, o emocional cansa e o corpo também. Então, se você puder, em alguns momentos, tirar momentos de pausa, descansar um pouquinho, tô dando reflexo, para você colocar alguma coisa em prática. Aqui precisa haver um centramento, o fechamento de um ciclo, de uma fase difícil, para que você comece novamente a dar asas para algo novo. Aqui me fala o Áries, que tudo que acontece aqui no plano terreno é espelho do que acontece no espiritual, certo? Então comece cuidando principalmente do seu espiritual para que você dê asas aqui na vida material, entende? As coisas vão voltar a se encaixar depois que você finalizar esse ciclo e entender que o cansaço físico, o cansaço mental e emocional, eles vêm primeiro do espiritual. Então, se chegou até o corpo físico, é porque algo foi atravessando várias nuances, foi atravessando as camadas, até chegar nesse cansaço, até chegar na finalização de um desgaste aqui, Porque às vezes a gente tá cansado mentalmente, a gente vai distrair a cabeça um pouco, a gente está precisando curar um pouco o emocional, a gente tem abstrações para poder descansar o emocional, mas para o corpo físico e espiritual existem
uma reposição de energia que é muito mais profunda, porque é através do seu corpo físico que você manifesta o seu espírito, é através do corpo físico que você realiza o que você tem que realizar aqui, trabalha, come, se diverte, viaja, estuda. Então, cuidar do corpo físico aqui vai ser um grande lema aqui para os arianos no mês de setembro, tá? Porque você vai iniciar uma jornada, você vai iniciar uma nova fase na sua vida, um novo trabalho, retirar um projeto do papel em que você precisa estar equilibrado. O mago, ele fala sobre este domínio dos 4 elementos, né? A minha mente tem que estar boa para eu direcionar a minha iniciativa, para que eu consiga manifestar na Terra, materializar algum trabalho, alguma ideia, né? E o meu sentir, ele vai me levando nessa bússola se aquilo está fazendo sentido para mim ou não. Se eu estou sendo extremamente racional, se está faltando um pouquinho de emocional, ou se eu estou sendo muito impulsivo, eu direciono através do raciocínio, da inteligência, do foco. Então, o mago é aquele que consegue realizar as tarefas, as ideias, os estudos, quando ele está equilibrado em seus 4 elementos. Entenda equilíbrio não como estagnação energética. Entenda equilíbrio como fluir entre um e outro sem grandes oscilações. O caminho do meio, ele tem um movimento contínuo. O movimento, né, para frente, ele tem essa coisa da continuidade. Em alguns momentos a gente acelera, em alguns momentos a gente desacelera, mas o movimento é contínuo. E aqui que está falando, em alguns momentos você vai utilizar mais do emocional, em outros momentos você vai ter que estudar um pouco mais para poder botar a mão na massa. Então, é como se houvesse um ciclo aqui equilibrado em que você consegue ter um bom manejo das suas capacidades mentais, emocionais, de materialização e também da sua iniciativa, da sua força de vontade, da vontade de fazer algo, da ideia, do entusiasmo, da inspiração. Então, o mago, ele une tudo isso para colocar algo em prática, para dar início a uma fase, para dar início a uma relação, para dar início a uma nova etapa de vida, entende? Então, esse 10 de espadas está me chamando muito aqui no fundo do deck, de fato, para que você cuide do seu reequilíbrio de uma forma holística, de uma forma inteira, não separando, né? Não no sentido ocidental nosso de separar o corpo da mente do espírito, não. Aqui faça um cuidado completo da sua energia, né? Do seu corpo físico até os seus corpos sutis, até o que você lê, o que você vê de filme, o que você estuda, as pessoas que você conversa. Não se mantenha em lugares em que isso pode prejudicar o reabastecimento energético do seu ser para o mês de setembro. É um mês 9, então pode ser que muitas coisas vocês ainda estejam filtrando, finalizando e avaliando, né? Carrega essa energia 9 da finalização. Então, para muitos, o mês de setembro vai ser uma transição para outubro, né? Para você recomeçar algo no mês de outubro ou começar algo do zero. E para muitos que conseguirem trazer esse equilíbrio de uma forma mais acelerada, não no sentido de ter pressa, né? Porque cada um vai ter esse realinhamento de uma forma distinta, cada um tem condições diferentes para fazer isso. Uns podem viajar, outros não podem, uns têm filhos, outros não têm. Então, assim, entenda e adapte a sua realidade como que você pode, ao máximo, obter tempo para si. Tá bom? Então, vamos ver aqui mais. Vamos ver aqui agora a energia mesmo para Áries. Rei de Paus. Esse Rei de Paus é belíssimo porque ele tem a cabeça erguida, ele está num ambiente natural, ele está se sentindo à vontade com quem ele é, com as ideias que ele tem. Olha a vela. Gratidão.
ele está à vontade com quem ele é e ele abraça as transformações, ele abraça as mudanças. Essa grande serpente que envolve esse rei de paus aqui, é o poder transformador e transmutador do fogo, das novas ideias, da autoridade diante de algo, da criatividade, da liderança, certo? E ele está de pé, ou seja, ele está pronto para iniciar algo, ele está pronto, ele está ali, ele já está agindo praticamente. Olha só, 6 de paus, uma carta belíssima que me fala de superação, de triunfo, de conhecimento, de reconhecimento através dos seus feitos, através das suas atitudes, do seu trabalho, de quem você é, de como você lida com as pessoas, com as relações, com os contextos ao seu redor. E 5 de paus. Aqui eu vejo, tem muito elemento de paus, né? No fundo do deck eu falei de movimento de carro, saiu o arcano do carro com a imperatriz. Aqui eu vejo você se movimentando na direção desse novo projeto, dessa nova ideia, dessa nova fase, seguindo em frente aí com mais leveza. Observe que a mesma imagem que está no carro é a mesma mulher da imperatriz, certo? É como se você estivesse indo em busca do seu caminho confortável, do seu local confortável. E aí quando você chega nesse local confortável, você de cabeça erguida, você deixa a transformação acontecer, a transmutação, a energia do fogo, do pegar, do fazer, do iniciar algo aqui, através do seu poder pessoal. Então eu vejo aqui, Áries, que no mês de setembro, vocês vão, através desse descanso e dessa reposição energética, física, mental, espiritual, enfim, todas as que possíveis que você tiver a chance de recompor no mês de setembro, vai te auxiliar a você ter mais clareza sobre o que precisa ficar para trás e o que você deseja levar adiante. E automaticamente, quando você desanuvia a mente, você dorme bem, você tá com o seu emocional não numa onda gigantesca, nem numa água parada, a fluidez da água também vai te auxiliar na criatividade, na fluidez das ideias, dessa nova fase do que você precisa empreender. Então é como se fosse um reencontro para a sua própria energia de fogo, viu, Áries? Em que vocês vão levantar a cabeça e vão seguir em frente para uma fase nova, acreditando e sendo mais otimistas que essa nova fase vai trazer a superação e o sucesso que vocês desejam em alguma área da vida, superando conflitos, superando problemas, conflitos que geraram mudanças ou mudanças que geraram conflitos. E aí para cada um vai ser de uma forma. Então eu sinto aqui, o triunfo nesse novo caminho, você encontrando pessoas, que veja, o movimento ele é único, né? É um movimento de Áries, que busca no seu próprio elemento, entendendo as transformações, essa troca de pele que foi feita aí, você se coloca em movimento nesse caminho novo, falando, vou seguir em frente, estou pronto, bora para outra etapa. E aí aqui no caminho tem outras pessoas, você encontra pessoas que vão estar alinhadas com o que você quer fazer, você vai encontrar pessoas que têm interesses em comum, você vai encontrar pessoas que vão ter saudade. Eu estou sentindo energia muito de saudade aqui. É como se você estivesse saindo de um período mesmo, de uma grande caverna, de um grande restabelecer das suas próprias energias, para que você resete a sua vida no mês de setembro. Certo? Belíssima energia, vocês estão dentro do elemento de vocês, isso é muito bom. Aqui é você não temendo mais as transformações, porque muitas delas não foram da própria vontade de vocês, né? Aqui é como se agentes externos, conflitos externos que a vida trouxe, familiares, pessoas, trabalho,
meio que forçassem a barra para você olhar mais para você. Isso vem através da pausa, através do desgaste físico, mental, e você fala, nossa, eu preciso modificar algo aqui, sabe? Que é a mudança nas atitudes, é a mudança desse 5 de paus, entendendo o que de fato é um conflito, um problema real, e o que de fato é algo que não tem nada a ver com você. Então, o que eu sinto que é você botando o seu discernimento ativado através desse momento de pausa e entendendo o que é do seu poder, o que é de sua responsabilidade e o que não é. E aí, quando você abre mão, deixa, solta, descansa diante de questões em que você não tem controle, você abre espaço para o novo chegar e se manifestar. E aí pode ser que muitos que estavam passando por um bloqueio criativo, a criatividade volte a reinar, porque uma transformação foi feita, certo? É como se vocês tivessem ficado num período de fogo baixo, quase apagando, e agora é a retomada aí do poder pessoal de vocês, do reencontro com a sua essência criativa. E aí você quer colocar isso na matéria, e aí você manifesta o seu mago, certo? Vamos lá, vamos ver vida profissional e estudos e carreira para os arianos no mês de setembro. Como é que eles vão estar em profissional, estudos e carreira? Mais uma, ok. Oito de espadas, 2 de ouros, 8 de copas. Aqui a leitura veio de trás para frente. É como se, o que eu falei, a partir do momento em que você deixa coisas para trás, uma fase, um peso, questões que não dependem mais de você, você vira as costas e deixa algo para trás, porque você precisa focar agora no seu equilíbrio, né? Meio que correr atrás do tempo que foi perdido entre aspas, né? Porque houve aprendizado aqui, principalmente para reequilibrar a autoestima profissional de vocês. Aqui vocês estão recuperando a autoestima no trabalho, a autoestima nas criações, a autoestima e autoconfiança no que tem de ideia, de inspiração. E aí vocês começam esse movimento que eu falei de equilibrar. Mas veja que os 2 pontos de equilíbrio estão próximos da mulher, ou seja, oscila de uma forma fluida e não oscilando entre altos e baixos aqui, entende? Vocês estão voltando a reequilibrar o campo de estudos, o campo de trabalho e de carreira que ficou um pouco adormecido ou que ficou um pouco deixado de lado devido a esse período cansativo de vocês. E aqui me fala que vocês vão começar a dar equilíbrio à vida profissional e material de vocês, principalmente a cada dia, trabalhando em cima da autoconfiança. Eu vou conseguir. Lembra que eu falei que o Rei de Paus ele tem esse aspecto otimista? Eu me transformei, eu tive aprendizados, eu entendi o que é meu, o que não é. Agora, se eu me doei muito por uma questão familiar, de amigos ou de trabalho, e me cansei por isso, agora eu preciso retomar os meus projetos, as minhas ideias, o meu crescimento, certo? Então eu vejo vocês aqui ainda trabalhando dia a dia no mês de setembro, na busca desse processo de ter a fé, de ter a crença de que vocês vão conseguir se restabelecer. Porque o 8 de copas, ele não é só deixar coisas para trás. Se você deixa algo para trás, você tem que confiar nesse caminho que você está seguindo. E lá no final do caminho existe um sol, existe uma luz, existe uma inspiração, existe uma saída, existe uma cura, certo? Porque vocês já entenderam que isso precisou ficar para trás, trouxe aprendizado, mas também a vontade de reiniciar ou tirar algo do papel ou de fato continuar com algo que ficou parado por um tempo, certo? Então, no campo profissional, período de reequilíbrio na vida de vocês, em que vocês precisam de fato
trabalhar todo dia a questão de fé e também equilíbrio emocional para que vocês conquistem a autoconfiança e a autonomia de novo de vocês no campo profissional, criativo e de estudos, tá bem? É a retomada aqui, retomada do campo profissional. Para alguns vai ser iniciando algo novo, para alguns vai ser tirar um projeto do papel que estava adormecido há muito tempo e que não pôde porque estava doando energia para outros contextos ao seu redor, e outras pessoas vão ser de fato parando, continuando de onde pararam, tá bom? Vamos lá então, vamos ver aqui agora campo afetivo e emocional para Áries no mês de setembro. 2 de espadas, 4 de ouros, Pagem de espadas. Aqui é uma retomada também no campo emocional de vocês, através de uma conversa, através de deixar as coisas às claras, porque há aqui uma estagnação, né? Algo já foi construído, mas é como se tivesse sido interrompido de fato. Então aqui muitos tiveram essa interrupção, ou não conseguiram se dedicar muito à própria relação, e aí com isso ficaram um pouco, como é que eu posso dizer, negligentes em relação ao relacionamento, porque já sabem que ali tinha uma segurança, tinha algo estável. Mas é o momento agora de conversar, de reciclar, de esclarecer, para que esse relacionamento pare, para que esse relacionamento continue de onde parou, né? Então, para quem está no relacionamento aqui, tenha conversas sinceras com seu companheiro ou sua companheira, para que vocês deixem as coisas às claras. Olha, eu fiquei parado por esse tempo, quero voltar a investir na nossa relação, e isso aqui, deixa as coisas claras aqui, tá bom? E para quem tá solteiro, eu sinto que não tá muito aberto a se relacionar agora, não. Tá cuidando muito das questões pessoais e no momento é como se não coubesse ninguém na energia de vocês, até vocês se sentirem prontos novamente para isso. Para escrever uma nova história, para se comunicar, para trocar intelectualmente, sabe? Aqui eu vejo vocês deixa eu proteger meus valores aqui primeiro, para depois eu comunicar, para depois eu me abrir, para depois eu elucidar tudo. Então aqui é como se os solteiros arianos não estivessem muito interessados, porque estão com uma manutenção interna e uma demanda emocional muito grande e talvez não estejam muito abertos a relacionamentos novos, tá? E para quem está no relacionamento, é a retomada, assim como eu sinto no campo profissional, de dar movimento, de principalmente dar renovação de ideias, né, de trazer coisas novas para a relação, de ter muito diálogo aqui, um diálogo sincero, tá? Sem muito filtro, falar isso, aquilo, para deixar as coisas num ponto saudável para dar continuidade, certo? Vamos ver aqui agora como que tá o campo espiritual dos arianos agora no mês de setembro. Campo da espiritualidade, Áries. A carta da morte, arcano da morte. 4 de copas. 10 de ouros. Vou pedir mais uma. O diabo. Cavaleiro de paus e o pendurado no fundo do deck. Aqui tá me falando, Áries, que esse sacrifício que você fez por alguém, por algum contexto, por família, aqui eu sinto que foi o ariano que lidou com muitas demandas dos outros aqui, mas em que você era uma figura extremamente necessária na resolução dessas questões. Só que isso te trouxe uma demanda e um desgaste, um cansaço imenso, mas que foi nesse cansaço, nesse processo aqui de transformação,
é que você pôde rever as suas insatisfações. Foi cuidando do problema dos outros, tá? Muitos aqui cuidaram muito de alguém da família ou tomaram a frente diante de questões familiares, né? Inventário, partilha de bens, questões de doença na família. E isso trouxe para vocês um esclarecimento, uma iluminação e um crescimento muito doloroso das insatisfações da própria vida de vocês. Então, a espiritualidade diz aqui que através do que não estava bom, do que estava tóxico, do que estava prendendo vocês, é que vocês, estando presos em uma situação na qual vocês eram uma peça importante para a resolução dessas questões, vocês pararam e pensaram sobre a própria vida. Não quero isso mais. E os meus projetos? Onde foi que eu me abandonei? Onde foi que eu só me sacrifiquei pelos outros e deixei o meu conhecimento, as minhas ideias, a minha autonomia da minha própria vida de lado? Mas aqui, ao mesmo tempo, este processo de autossacrifício, né? Aqui, para alguns, teve até a perda de alguém da família, ou alguém da família passou por questões de saúde muito sérias que demandou de vocês um tomar a frente ou estar conectado muito com questões desgastantes, e agora vocês estão com um peso a menos, porque essa situação está para se encerrar ou já se encerrou, e vocês estão aí de fato avaliando todo o aprendizado desse período extremamente difícil, transformador, em que vocês agora têm uma terra toda para ser remexida e ser replantada com projetos novos, nova fase de vida, ou dar continuidade a algo que precisou ser parado. Aqui eu sinto que foi um crescimento bastante doloroso para os arianos, mas que trouxe um amadurecimento, um crescimento espiritual absurdo, em que vocês estão de fato entendendo que agora vocês precisam, recuperados e equilibrados, recomeçar, começar ou tirar esse grande pause que houve na vida de vocês. Muito aprendizado aqui, Áries, tá? Então descanse, seja generoso com vocês mesmos, siga em frente com mais leveza. Sabe, aqui eu sinto que é um momento de libertação. Um momento de libertação de fardos, de pesos, de questões em que você precisava lidar e não podia estar ausente, mas eu te trouxe insights, viradas de chave, uma iluminação espiritual muito grande que trouxe uma transformação profunda para vocês, tá? Porque aqui, quanto à carta da morte e também essa serpente aqui no Rei de Paus, e fala dessa transformação a níveis muito estruturais e profundos. Certo, Áries? Se você gostou dessa leitura, ela te auxiliou de alguma forma, não deixe de curtir esse vídeo, é muito importante, tá bom? Uma forma também de agradecimento por esse tempo aqui comigo, e se você quiser receber as notificações das próximas leituras, não deixe de ativar os sininhos e seguir o canal. Beijo!